E vamos falar do grande jogo deste domingo entre Grêmio e Santos, que acontece lá no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, jogo que acontece às 16 horas, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes aqui, deixa eu só falar rapidinho, o Sub-20 do Santos, que jogou hoje contra o Avaí pelo Campeonato Paulista e acabou perdendo no CT Rei Pelé de virada, depois de estar vencendo de 2-0, gols do Samuel e do Robinho Júnior, o Santos acabou levando a virada do time de Avaí e acabou perdendo o jogo. Já nos acréscimos, o terceiro gol do Avaí. A fase do Santos não é boa, até mesmo os meninos da Vila, o Sub-20, que depois que saiu o Leandro Zago, o Santos não ganhou de mais ninguém. Já são 7 jogos do Santos sem vitórias, tanto no Campeonato Brasileiro como no Campeonato Paulista, que o Santos jogou 2 partidas e já perdeu as 2 e não tem nenhum pontinho na competição paulista. No Brasileiro, o Santos volta a jogar na quarta-feira contra o Grêmio, às 15 horas, no CT Rei Pelé. Vamos aí esperar, quem sabe aí os meninos dão a volta por cima aí e quem sabe possa voltar a vencer de novo no Campeonato Brasileiro. O Santos que está em 11º lugar com 10 pontos ganhos. O Santos jogou assim, ó, com o Jackson, o Lene, o Assis, o Samuel e o Rafa Gonzaga, depois o Pedro Ian, o Everton, o Adrian, depois o Pedro Assis, o Pepe Firmino, depois o Matheus Lima, o Robinho Júnior, depois o João Alves, o Enzo Boer, depois o Perlaza, o Cauã Pereira e depois o Cauã Pierre. Esse foi o Santos nesta tarde, na decepção de uma derrota para o time do Avaí, que é aqui pertinho, onde eu estou aqui. Não é longe, não. 30 quilômetros, mais ou menos. E as Sereias também acabou empatando com o Minas Brasília na Vila Belmiro, jogo válido pela Série A2. O Santos, que estava vencendo por 1-0 e acabou cedendo o empate, o gol da Nath Pitbull. Que coisa! A fase do Santos não está boa para lado nenhum. Meu Deus do céu! Que dificuldade para as vitórias. Que coisa! Ó, o Santos vai enfrentar o Grêmio amanhã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o Santos grandão, que a gente espera que fique grandão mesmo sempre, porque está decepcionando, sim, os seus torcedores, deixando os torcedores com a cabeça desse tamanho. Esperamos que amanhã o Santos entenda um pouquinho o lado dos torcedores e façam alguma coisa pelos torcedores santistas. Quem sabe uma vitória fora de casa seria muito interessante para os santistas. Foram relacionados os seguintes jogadores: Brazão, João Paulo e Diógenes, Léo Godoy, JP Sherman, Kevson, Escobar e Aderlan, Luizão, Zé Ivaldo, Gil, Luan Pérez e João Basso, Ian, Tomás Rincon, Diego Pituca, João Schmidt, Tassiano, Roleiser, Gabriel Bontempo, Matheus Xavier, Tiquinho Soares, David Washington e o Soteldo. O Santos, o Kleber Xavier, que vai fazer mudanças no Santos, olha, vem com 6 mudanças. O Santos vem com o Luizão de lateral direito, com o Luan Pérez no lugar do Gil, o Santos vem com o Tomás Rincon no lugar do Diego Pituca, o Tassiano no lugar do fraco Gabriel Verão, que não foi nem relacionado entre os jogadores que foram lá para o Sul, e vem com o Soteldo no lugar do Guilherme, que diz que está machucado. Vamos ver o que vai acontecer com o Guilherme. E o David Washington, que vai no lugar do Tiquinho. Eu já imaginava que ia ter, sim, as mudanças. Como eu disse lá na estreia do Kleber Xavier contra o CRB, que ele não ia mexer no time, a não ser que fosse o Aderlan no lugar do Luizão, eu acabei, como se diz, acertando como qualquer um acertou também. E para esse jogo, eu acreditava sim, depois de tudo que aconteceu com o CRB na Vila Belmiro, ele tinha que mexer. Ele tem que mexer, o treinador não pode se agarrar
só com uma escalação, só com um jeito de jogar, só com aquele Santos que você já decora, que é aquele time que vai entrar em campo. Às vezes, principalmente quando não está dando certo, você tem que procurar se mexer. Você tem que procurar se mexer, você tem que procurar, tira um jogador, põe o outro, vai procurando aquele que está melhor. É claro que para mim ainda, eu entraria ainda, eu seria mais ousado ainda e eu entraria com o Ian no lugar do João Schmidt. Eu seria mais ousado ainda e entraria com o Ian no lugar do João Schmidt. Para mim, o Ian, ele tiver uma oportunidade ali de ter chance nesse Santos ali, 3, 4 jogos, ele pode ser, sim, um jogador muito interessante para o Santos. Porque é um jogador que faz gol, é um jogador bom de passe, é um jogador também que marca. Então, para mim, seria muito interessante. Mas, é claro, eu já estou, assim, contente com as alterações que ele vai fazer no time. É praticamente esse time aí que vai entrar em campo. Então, eu acredito que pode ser, sim, uma solução para o Santos. Porque se de um lado não está dando certo, foi o caso do Pedro Caixinha, que lutou com aquela escalação ali e não virou. Depois veio o César Sampaio, fez mais dois jogos, deu chance para os caras e o Santos a mesmice. E veio o Kleber Xavier para essa continuidade do Santos dentro do campeonato e pela Copa do Brasil nós vimos o que aconteceu na quinta-feira dentro da Vila Belmiro. Então, vamos aí, esperar sim que ele esteja certo e ciente daquilo que ele está fazendo. Quem sabe aí o Santos pode surpreender o Grêmio, que não seria nenhuma surpresa, porque o Grêmio também vive um momento delicado lá para o lado do Rio Grande do Sul. O Grêmio vive um momento difícil também, não vem colhendo bons resultados, perdeu na Copa do Brasil para o CSA, que é amiguinho do CRB, claro, amiguinho porque estão lá em Alagoas, mas deve ser aquela rivalidade brusca entre um com o outro. Mas, como se diz, foi derrota do Grêmio lá, portanto, o Grêmio não é nenhum bicho-papão. Acredito que se você pegar hoje e jogador por jogador, é perigoso o Santos ser mais time, sim, do que o Grêmio no momento. Mas é um momento difícil, muito difícil, que vem passando os dois times. Então aí a gente vai aguardar aí para ver como que será esse Santos no dia de amanhã. Para mim é um acerto do Kleber Xavier, ele que já chegou, já dirigiu o Santos contra o CRB e ele já deve ter identificado ali algumas coisas que para ele não ia ser interessante. Não ia ser interessante. Por exemplo, no jogo contra o CRB, foi um jogo, como eu disse aqui no pós-jogo, que se alguém chegar no Gil e perguntar qual foi o pior jogo da sua carreira, ele vai falar que foi esse contra o CRB. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai falar que foi esse jogo, porque dificilmente você vê o Gil errar. Dificilmente você vê o Gil errando dentro de campo. Até mesmo quando o Gil estava ali jogando pelo Corinthians, você via um jogo, outro, era aquele Gil sempre firme. Mas dá a impressão assim que o Gil está sonolento, que o Gil está preguiçoso na maneira assim da gente expressar da lentidão que está o Gil para correr. Então, ele acerta assim, vem com o Luan Pérez. Para mim, o Luan Pérez, que foi o grande jogador lá da era da Libertadores, depois saiu, foi para a Europa e agora retornou de novo e até agora ainda não teve aquela sequência que os torcedores do Santos vinham acreditando nele. Então, vamos aí aguardar e esperar aí o grande jogo do Santos para amanhã. A provável escalação do Santos é essa daí, Gabriel Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Tomás Rincon, João Schmidt, Tassiano e Roleiser. Soteldo e David Washington. Olha, tomara que o Tassiano joga mais pela direita e o Roleiser joga mais na função que ele jogou contra o CRB no primeiro tempo. E no outro jogo lá, que já nem lembro com quem foi, que ele jogou no primeiro tempo,
muito bem. Então, eu acho que foi contra o São Paulo, me parece que foi contra o São Paulo, já não me recordo. É tantas derrotas e tantos resultados negativos que a gente se perde. Mas tomara que ele jogue ali mais pelo meio, porque eu gostei. Eu gostei do Roleiser ali fazendo aquela função de meio campo ali. E depois que ele foi ali para a direita, parece que apagou um pouquinho o Roleiser dentro do campo. Então, vamos aguardar aí que o Kleber Xavier, como ele disse lá na coletiva no pós-jogo contra o CRB, que ele já ia começar a dar uma analisada, dar uma estudada no elenco do Santos. Tomara que ele está vendo isso daí também e ele mantenha ali o Roleiser ali fazendo aquela função solto ali naquele meio campo ali para poder dar uma clareada nesse Santos. Tem a ausência do Gabriel Bom Tempo, que vinha muito bem e agora vai ficar no banco. Mas como é jogador que estavam machucado e o treinador está chegando agora, eu não vou ficar aqui falando que devia entrar esse ou devia entrar aquele. Eu quero ser assim, bem firme naquilo que eu vou falar. Para mim, ele tem sim que ir fazendo os testes dele, mas que ele não deixa de dar oportunidades para aqueles que estejam bem dentro do elenco. E aqueles que estão passando uma fase difícil, que ele dá uma recuada, quem sabe até para os caras dar uma recuperada e voltar com sangue novo aí dentro do campeonato, porque é disso que o Santos vai precisar. Quanto o Luizão ali na direita também, é um outro jogador que ele vinha muito bem naquele jogo contra o Bragantino. Contra o Bragantino. Ele vinha muito bem e depois fez aquela sujeira ali de tentar sair jogando da maneira que ele saiu. E aí depois, quando todos imaginavam que ele já ia ser aquele jogador queimado, encostado ali no Santos, vem o Kleber Xavier para dar outra oportunidade para ele, mesmo sendo fora da posição dele. Para mim, eu enxergo ponto positivo, porque naquele jogo contra o Bragantino, ele estava bem no jogo, ele estava bem. Ele acabou errando aquele lance lá e acabou dando aquela sopa para o Bragantino. Lembrando que os 3 últimos gols que o Santos tomou foi 3 presentes da zaga do Santos o Bragantino. Só não enrolaram um papelzinho de presente, mas entregaram sem papel de presente mesmo. Não deu nem tempo de enrolar os presentes. Então, vamos aguardar e esperar. Quem sabe aí esse Santos faça um jogo diferente contra o Grêmio neste domingo. Um provável Grêmio que eu estive olhando lá o pessoal comentando, pode ser esse aqui, Thiago Volpe, João Pedro ou Igor Serrote, o Gemerson ou o Kahneman, o Wagner Leonardo e o Marlon, o Cuejar, o Cristaldo e o Denilson, o Alisson, Kiki Oliveira e o Brian White, alguma coisa assim, é nome lá de fora. E o treinador, o Mano Menezes. O Santos que não tem o Neymar, que não tem o Barreal, que não tem o Souza, que não tem o Zé Rafael. E também agora, a gente não sabe se o Guilherme está encostado junto lá também no departamento médico. Eu estava vendo agora há pouco uma matéria no Diário do Peixe, eu não cheguei nem a ler direito, porque eu vim para fazer o vídeo, e o Santos pode, mesmo o Souza machucado, o Santos pode negociar o Souza no meio do ano agora, na janela do meio do ano. Segundo, eu estava vendo ali a matéria do Diário do Peixe. Então, depois eu vou ler direitinho, para mim entender direitinho. É claro que o Santos provavelmente vai vender alguém nesse meio de ano e vai cair para o lado dos garotos. Não tem jeito, não tem jeito. O Santos não vai conseguir vender certos jogadores que estão ali no time grandão ali, mais veterano. Vai cair para o lado dos meninos. Vai apitar o jogo o Bruno Arleu Araújo, ele é do Rio de Janeiro, o Rodrigo Figueiredo Correia e o Thiago Henrique Farinha. E o Gilberto Rodrigues Castro, esse vai no VAR. É muito importante esses caras aí. Eu estava vendo agora o jogo Corinthians Internacional. O Corinthians parece que estava no finalzinho, estava vencendo já, acho que por 4-2 o Internacional. O cara foi 3 vezes no VAR. 3 vezes no VAR.
É o direito do VAR. Teve dúvida, tem que mandar o árbitro ir lá. Teve 2 gols do Corinthians e foi anulado porque teve falta antes. Então, tem que chamar e tem que ir lá para poder corrigir o erro, para não deixar esses erros dentro de campo, porque é muito feio para o futebol, principalmente quando o árbitro vai lá no VAR e não sabe se foi falta ou se não foi. Esse é um problema sério, que nem o árbitro lá do Maringá contra o Atlético Mineiro, que lá é um problema muito sério de futebol. O cara vai lá e não vê aquele puxão de camisa. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ó, só uma coisinha também, que eu não sei quem que está assim mais certo. Eu não vou falar mentindo, porque não é uma palavra forte, isso daí não é, porque não são jornalistas que a gente sabe que a gente pode confiar. A gente não sabe qual está mais certo, porque eu vi um vídeo do Wagner Frederico falando a respeito do Neymar, que o Neymar parece que não estava assim muito se dedicando no tratamento do dia a dia lá no Santos. E aí depois agora eu estava vendo uma matéria do UOL, eu só não peguei de quem que é, mas deve ser do Mussetti, e que o Neymar está se dedicando no tratamento, na recuperação dele para voltar imediatamente aí no Santos, quem sabe o finalzinho de maio ou início de junho. Então ficou essa dúvida assim na minha cabeça, porque cedo eu estava na estrada ainda com os foninhos no ouvido, e entrou o Wagner Frederico falando, e esse vídeo dele falando, e que o Neymar estava ali com dificuldades de estar assim, firme na recuperação. E agora eu vi a matéria do UOL, que o Neymar está assim se dedicando, treinando, está ficando 11 horas ali no CT Rei Pelé, se recuperando. Então ficou essa dúvida na minha cabeça, mas vamos ver o final da história. Tomara que o Neymar esteja sim muito firme ali, se recuperando, porque o Santos vai precisar muito dele, e muito sim, porque eu acredito que ele vai renovar com o Santos eu queria até o final de 2026. Muitos falam até na Copa do Mundo. Mas se eu fosse ele, espertinho do jeito que ele é, falava assim, eu vou ficar aqui até o final de 2026 e vou ajudar o Santos a conquistar, sim, alguns títulos aí, porque a nação santista está sofrendo demais neste momento. Meu Deus do céu, como é que está difícil a vida dos santistas. Se tiver um campeonatozinho hoje de dominó, ou aqueles de palito, que você, 4, 5 assim, que você joga palito assim, você adivinha quantos palitos tem na mão do cara, o Santos perde. Está difícil para o Santos. Se tiver um jogo de palito, o Santos perde. Se tiver um jogo de dominó, o Santos perde. Que coisa, que fase terrível. Que dificuldade para uma vitória, para ganhar um jogo. Meu Deus do céu, tem que ter um pouco mais de comprometimento esses jogadores, principalmente esses que estão ganhando novas chances ali no Santos, como é o caso do Luan Pérez, do Luizão, do David Washington, do Rincon, do Tassiano, do Soteldo, e para cima dos caras, fazer alguma coisa diferente para cima dos caras e, como se diz, trazer uma vitória para os santistas. E olha, na rodada da agora deste sábado, o Santos estava ficando lanterna do campeonato, mas eu acredito que depois, no finalzinho, o Fluminense, como sempre, virou lá nos acréscimos e parece que ganhou do Sport de 2-1, que o Sport estava ganhando. Meu pai do céu. Ó, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.